Olá, galera! Eu sou a professora Cleide, professora de Química, e hoje eu estarei resolvendo com vocês a questão de número 2, discursiva, da prova de Química do PISM 1 do ano de 2018. Mas antes disso, queria deixar uma mensagem aqui para vocês. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É isso aí, galera! Força, foco e muita fé para conseguir alcançar aí os seus objetivos. Fiquem ligados! We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you. Bem, galera, a questão ela diz o seguinte: o gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de gases de hidrocarbonetos utilizado como combustível em aplicações de aquecimento em veículos. Os componentes do GLP, embora a temperatura e pressão ambiente sejam gases, são fáceis de condensar, ou seja, liquefazer. Essa propriedade facilita o transporte dos mesmos através dos gasodutos. Considere uma mistura dos gases etano, propano e butano com seus respectivos pontos de ebulição e responda às questões a seguir. Bem, então nós temos aqui uma tabelinha com 3 gases aí, né? Etano, propano e butano e os seus respectivos pontos de ebulição em graus Celsius e a 1 atm. Lembrando, galera, que ponto de ebulição é a temperatura que a substância passa do líquido para o gasoso. Fique atento. A letra A, ele pergunta qual dos gases estará na forma líquida a menos 10 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Bem, pessoal, a sugestão, a dica que eu vou dar para vocês aqui é o seguinte, para resolver essa questão. Construa aqui uma escala que vai facilitar a vida de vocês. Olha, imagina como se fosse aqui, né? É uma reta, né? Então, nós temos aqui, ó, o marco 0 e nós vamos ter valores acima de 0 e abaixo de 0, beleza? Os valores que ele me deu aí, ó, acima de 0, 0,6 graus Celsius. Abaixo de 0, nós vamos ter aqui, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó, menos 45 graus Celsius. E aqui menos 93 graus Celsius, beleza? Olha lá, ok? A pergunta dele é: qual dos gases estará na forma líquida a menos 10 graus? Então, só para facilitar, deixa eu escrever aqui, ó, menos 10 graus, né? Qual vai ser o estado? Eu vou descobrir inicialmente aqui o estado físico dessas substâncias a menos 10. Na minha escalinha aqui, ó, menos 10, eu vou colocar mais ou menos aqui, tá bom? Então, o raciocínio aqui é o seguinte, galera. Acima de menos 93, quaisquer valores acima de menos 93, o etano será um gás. Quaisquer valores acima de menos 45, o propano será um gás. Já o butano, ele só será gasoso acima de 0,6. Então, pensa comigo, menos 10 se encontra aqui. Nessa temperatura de menos 10, olha, esses dois gases já estarão no estado gasoso. Tá vendo? Então, o etano a menos 10 graus será um gasoso, o propano a menos 10 também será gasoso. Já o butano a menos 10, ele ainda será um líquido. Ele só será gasoso acima de 0,6. Tá vendo? Nos menos 10, ele ainda é um líquido, porque ele só passa para o gás a 0,6. Então, qualquer valor abaixo de 0,6, ele ainda é gasoso. Tá bom? Então, o butano, é líquido. Quaisquer valores abaixo de 0,6, ele é líquido. Ele só será gasoso acima de 0,6. Tá bom? Então, a pergunta aí foi o seguinte, né? Qual dos gases estará na forma líquida a menos 10? Então, a resposta é butano. Já a letra B, ele pergunta, na temperatura de 5 graus Celsius, qual será a composição da mistura gasosa?
Agora, ele quer saber a uma temperatura de 5 graus Celsius. Deixa eu colocar aqui, só para a gente colocar os estados físicos aqui, né? Nessa temperatura de 5 graus. Na minha escalinha aqui, 5 graus, vou colocar mais ou menos aqui, tá bom, galera? Olha lá, 5 graus, vou colocar aqui, tá? Beleza. Então, pensa comigo. Olha bem, pessoal. Qualquer valor acima de menos 93, esse gás aqui, o etano, será gasoso. Qualquer valor acima de menos 45, o propano será gasoso. Qualquer valor acima de 0,6, o butano será gasoso. 5 graus está aqui, ó. Tá vendo? Então, os três gases, quando atingir uma temperatura de 5 graus, quando a temperatura for de 5 graus, os três gases, aliás, as três substâncias serão gasosas. Então, a composição da mistura na temperatura de 5 graus Celsius será etano, propano e butano. Os três serão gases nessa temperatura, beleza? Então, a resposta é etano, propano e butano. Ok? Os três, então, serão gasosos nessa temperatura. A letra C, ele pergunta, na temperatura de menos 5, qual será a composição da fase gasosa da mistura? Olha lá, agora nós temos uma temperatura de menos 5, então eu vou colocar aqui, ó, menos 5, ó, olha lá, pessoal. Então, eu vou colocar aqui também, menos 5, tá? Olha lá, vou colocar aqui só para a gente escrever e ficar mais fixado ainda. Então, ó, na temperatura agora de menos 5, olha, acima de menos 93, né? O etano é um gás, acima de menos 45, o propano é um gás, mas o butano só será um gás acima de 0,6. Portanto, quem estará na fase gasosa a menos 5 será apenas etano e propano. Então, a letra C, etano e propano. A letra D, para nós encerrarmos, ele pergunta, abaixando-se gradativamente a temperatura a partir de 25 graus, qual o gás irá liquefazer primeiro? Agora nós temos aqui uma temperatura de 25 graus Celsius e a pergunta dele é então o seguinte, eu estou nessa temperatura de 25 graus, aí eu vou resfriar, eu vou abaixando, agora eu tenho as três substâncias agora nessa temperatura de 25 graus Celsius. Beleza. Aí agora eu vou abaixando a minha temperatura gradativamente. Vou abaixando, vou abaixando, vou abaixando. Quem vai passar do gasoso para o líquido primeiro? Olha bem, galera, eu estou nessa temperatura, eu vou abaixando. Quem é que vai passar primeiro para o estado líquido? Esse gás aqui, ó, que tem essa temperatura de ebulição, que é o gás butano. Então, a resposta aí, né, da letra D é butano. A substância que irá liquefazer primeiro, ou seja, que vai passar do gasoso para o líquido primeiro, vai ser essa aqui, ó, é o butano, que tem uma temperatura de ebulição 0,6. Espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, se não entendeu alguma parte aí, deixe nos comentários. Um abraço e fiquem todos com Deus.